tive uma infância maravilhosa na cidade de Ponte Nova, interior de Minas Gerais, com os meus irmãos, como você disse aí, o César e o Fabiano. Na época, eles nem sonhavam, nós nem sonhávamos ainda em cantar, em trabalhar no meio artístico. Ah, não, em não nada eram aquelas disso. criancinhas que já cantavam, já tocavam? Já cantava, mas assim, muito... de uma forma muito amadora, só para as pessoas que iam lá em casa. Sim. Aquela brincadeira que eu acredito que 95% das famílias têm em casa. Uma criança que canta, uma criança que gosta de falar poesia, essas coisas assim. Eu, por exemplo, eu gostava mais de falar poesia. Ah, Decorava poesias para falar para as visitas. Ah, que lindinho. E brincava de cantar também com o Fabiano, porque o César era o mais novinho. Né? E essas brincadeiras, eu acredito que elas foram ficando no coração e posteriormente aquilo ali aflorou, porque na nossa família nós temos cantores que cantam muito bem, mas não tínhamos ninguém que partiu para o lado profissional. Sim. Nós aprendemos a cantar depois, posteriormente. Eu aprendi, mas eu desaprendi, sabe? Eu não canto mais, mas os meus irmãos... Eles tiveram uma referência ali através de um meu tio que chama Lalino, que cantava muito bem, mas não seguiu na área profissional. Mas depois meus irmãos resolveram seguir na área profissional muitos anos depois. Sim. Mas a minha conversão, eu fui pro Rio de Janeiro estudar teatro. Você foi o primeiro Eu convertido? fui o primeiro convertido. Eu estudei teatro em Belo Horizonte numa escola que chama NET. Depois eu quis avançar, pedi o meu pai, a bênção dele. Eu não era convertido ainda e eu fui para o Rio de Janeiro com 21 anos estudar teatro. Então ali eu corria todo dia, buscava ter um corpo perfeito, pesava 71 quilos, 70 quilos, ficava naquela média ali para poder galgar um papel na televisão. Fui estudar com o Antônio Amâncio, que é um produtor lá do Rio de Janeiro. Estudei com ele 2 anos. E depois comecei a procurar trabalhos no Rio de Janeiro, depois que eu formei. E eu comecei a arrumar vários trabalhos, em peças de teatro. Então eu trabalhei com a Marília Pera, trabalhei com o Eduardo Duzec, trabalhei com o ator Jackson Antunes, que é meu amigo até hoje, muito amigo, morei na casa dele 1 ano. Mas em nenhuma peça que eu trabalhei em outras também, mas em nenhuma que eu trabalhei, eu conseguia trabalhar como ator. Todas. Na área musical? Na área, sim. Produção. Olha, as primeiras que eu comecei era assim, montar cenário, as outras eram limpar o palco entre a montagem de um cenário da peça infantil e a peça adulta que ia acontecer. Essas coisas. Depois trabalhei de camareiro durante um tempo. E depois trabalhei na bilheteria e depois trabalhei acompanhando algumas celebridades, algumas pessoas que pediam para mim assim, olha, eu fechei fulano para fazer uma festa em tal lugar, numa cidade, eu precisava que você acompanhasse ele, eu ia acompanhar. E eu não entendi aquilo, falei, gente, eu estudei teatro, eu vou chegar uma hora, eu vou falar assim, não quero mais, para ver se aparece alguma coisa dentro da arte para eu fazer, né? Mas mal eu sabia que tempos depois... os meus irmãos iriam ficar famosos e eu ia fazer isso para eles, né? Isso que aconteceu. Você já estava treinando antes, eu já estava treinando, né? Deus já estava me dando essa oportunidade de treinar. E ali no Rio de Janeiro, tem uma galeria, até hoje uma galeria Alaska, que é uma galeria muito conhecida no Rio, que ela dá de encontro à Avenida Senhora de Copacabana para a Avenida Atlântida. Ela sai no mar. E eu comprei uma Bíblia, porque eu queria muito ler, porque eu estava tendo um vazio no peito muito grande. Eu estava tendo um vazio, assim, eu comecei a questionar a minha existência. Eu falei assim, para que eu nasci? Eu no Rio de Janeiro, morando sozinho, com saudade da minha família, saudade dos meus amigos. Eu tinha muita dificuldade de fazer amizade. Então comecei a perguntar assim, para que eu nasci? Nasci para quê? Falei, Deus, se o Senhor me criou só para crescer, fazer alguma coisa e morrer... Eu vou ser sincero com o Senhor e me perdoa se eu estiver errado, mas eu estou achando isso muito pouco. A minha vida acabar, ser aniquilada desse jeito. E comecei a perguntar para ele, e me deu uma vontade muito forte de comprar uma Bíblia. Eu comprei uma Bíblia e comecei a ler a Bíblia. Você começou a ler com algum propósito? Vou ler de Gênesis, Apocalipse? Eu comecei a ler Gênesis, comecei a não entender muita coisa. E depois eu conheci uma pessoa que
não era evangélica, mas ele tinha uma linhagem evangélica. Ele falou comigo assim, falou, não, você tem que começar a ler de Mateus. De Mateus para frente você vai entender mais. Aí eu comecei a ler de Mateus para frente, li genealogia de Jesus, e aquilo me abriu os olhos. Porque daí eu comecei a conhecer um Jesus que não era o Jesus do Natal, o menino Jesus. Não era o Jesus pendurado numa cruz. Não era o Jesus da Páscoa, todo ensanguentado, ferido. Eu comecei a conhecer um Jesus que estava vivo, que era o Filho de Deus realmente. Eu entendi essa diferença. Então, tudo que as festas, os namoros, os conhecidos, as coisas que eu comprava não preenchia o meu vazio, naquele dia que eu tive a revelação de Jesus, o meu vazio foi preenchido. E eu tive, Karina, a revelação de Jesus lendo a Bíblia, sozinho. Eu sou uma pessoa... Eu também. Você assim. Também? Olha só. Na pandemia, então tudo você sabe do que eu estou falando. Assim. Eu não fui evangelizado, sabe? Eu não fui evangelizado. Mas nessa Galeria Alaska que eu te falei, tinha uma igreja. E eu passei por lá e o pastor estava lendo a Bíblia e me chamou a atenção. Uma igreja pequena. Eu entrei, comecei a frequentar e um dia ele perguntou, na sexta vez que eu fui, ele perguntou quem queria aceitar Jesus. E eu levantei a mão e fui à frente e aceitei Jesus. Aí eu digo assim que eu tinha um vazio no peito. Fui ler a Bíblia e descobri que Jesus era exatamente do tamanho dele. E daquele dia até hoje, a minha vida nunca mais foi a mesma. Uau! E a partir dali, pastor, o que mudou nos teus hábitos? Você passou a ler mais assiduamente a Bíblia, passou a orar mais, passou a ficar um tempo mais sozinho, aquele tempo do deserto, para justamente se descobrir, né, quem era, né, o Fábio na essência, para que ele me criou. Como que foi esse processo do início da tua conversão com relação ao teu convívio? Sim, eu trabalhava numa peça de teatro onde eu desmontava o cenário e montava o cenário, desmontava no domingo e montava na quinta-feira de novo, e cuidava de todas as roupas, das trocas de roupas, numa peça de muito sucesso no Rio de Janeiro. E eu morava com a equipe em um apartamento em Copacabana. Então eu comecei a frequentar a vigília da igreja, só que foi muito rápido isso. Eu fui para a igreja e já comecei a fazer tudo que tinha direito, e os meus amigos ali começaram a não entender. Então eu chegava em casa 6 da manhã, 5 da manhã da vigília, eles estavam chegando da festa, pessoas maravilhosas, e falava assim, de onde você está vindo? Aí eu falava assim, da igreja. Aí eles riam, eu falava, cara, não pode, cara. Como que você está vindo da igreja? Que igreja? De madrugada, agora são 5 da manhã, nós estamos vindo da festa, como é que você está vindo da igreja? O que tem na igreja agora à noite? Fala, não, tem um negócio lá que chama vigília, a gente fica orando, cantando, lendo. E eles achavam engraçado, não debochavam de mim, mas achavam engraçado. E com essa frequência minha à igreja, eu fui sendo ensinado, doutrinado. Aí eu fui entendendo sobre a salvação, sobre o plano de salvação de Jesus na minha vida. Ali, quando eu entendi o plano de salvação, porque quando eu conheci Jesus, o Jesus verdadeiro, o Jesus que está vivo, que subiu aos céus em carne e osso, eu ainda não tinha confessado Ele como Senhor e Salvador da minha vida, eu não tinha entendido a salvação. Quando eu confessei Jesus, eu entendi a salvação, eu entendi que eu estava salvo. Aí eu voltei lá atrás, naquelas perguntas que eu fiz para Deus, e Ele me respondeu. Falou assim, olha, o seu destino é ser salvo. O seu viver aqui na terra é me louvar, é me adorar, é proclamar o meu evangelho, é evangelizar as pessoas. É para isso que você nasceu. Então eu descobri o meu propósito de vida. E aquilo mudou toda a minha história. Eu continuei no Rio por mais um ano, trabalhando por mais um ano, firme na igreja. Esses meus amigos que riram quando eu falava que voltava da igreja de madrugada, são amigos que logo depois começaram a me respeitar em tudo que eu estava fazendo, e logo depois começaram a pedir oração para mim. Falou, você vai lá na igreja, ora pela minha mãe ligou dizendo que minha irmã não está muito bem, ora por ela. Comecei a receber isso desses próprios amigos que eu morava junto. Então eu percebi que era um testemunho que estava acontecendo ali, né, naquele lugar.
E logo depois eu voltei para Belo Horizonte, quando terminou os meus estudos, voltei para Belo Horizonte e a minha mãe tinha convertido. Mas ela sabia que você já tinha convertido? Ela sabia também? que eu estava frequentando a igreja, eu contei para ela. Para o meu pai eu não contei porque eu tinha medo. Ah, é? Eu Por tinha quê? medo Porque de ele era contar ao meu mais pai. duro? Meu pai era mais duro e eu não sabia como que ele podia reagir em relação a gente ser católico. Eu não estava mudando de religião, porque eu era um católico praticante. Eu estava descobrindo algo novo que nunca tinha preenchido o meu coração antes.